O dog do Reddit. Primeiro relato. Meu noivo terminou comigo porque descobriu que meus pais têm um casamento aberto. Eu, mulher de 29 anos, e meu noivo, homem de 32 anos, estamos juntos há 6 anos. Nós nos conhecemos há mais 3 anos antes disso, ou seja, 9 anos no total. Vamos nos casar em fevereiro. Ou estávamos pretendendo nos casar nessa data, já não sei mais. Estamos visitando meus pais para conhecer mais alguns membros da minha família, para que eles o conheçam antes do casamento. Meus pais se ofereceram para nos hospedar e estamos hospedados no meu antigo quarto. Resolvemos ficar com meus pais. Meu noivo queria ficar em um hotel, mas achei que seria divertido dormir no meu antigo quarto. E estar aqui com minha mãe e meu pai uma última vez sob o teto deles antes de me casar. Meus pais estão em um casamento não convencional há muito tempo, deixando mais claro, num relacionamento aberto. Foi um choque para mim saber disso e aprendi a lidar com isso. Não estou necessariamente confortável com o estilo de vida deles, mas não posso fazer nada a respeito. Eles basicamente saem com outras pessoas, passam tempo com outras pessoas, dormem com outras pessoas. Tive que aprender quando cheguei em casa, alguns dias antes, de uma viagem com a família de um amigo, e meu pai estava dormindo ao lado de outra mulher, quando eu tinha 16 anos. Tudo bem. Então, aconteceu que o meu noivo não estava conseguindo dormir ontem à noite e saiu por um momento para tomar um pouco de ar fresco, porque ele não está acostumado a dormir longe de nossa cama em casa. Ao fazer isso, ele encontrou minha mãe beijando outro cara na entrada da casa dos meus pais. Então ele surtou, começou a gritar com ela, veio e me acordou, exigiu que eu ligasse para meu pai e dissesse toda a verdade para ele, que encontrou a minha mãe o traindo na sua própria casa. Então minha mãe teve que explicar ao meu noivo sobre o casamento não convencional dos meus pais, mas não deu certo para ele. E quando pareceu que ele estava se acalmando e começando a aceitar o que minha mãe estava dizendo a ele, ele descobriu que eu sabia sobre o casamento deles e começou a pirar comigo. Ele me disse que não pode mais confiar em mim, que eu estava tramando, que eu insisti para que ficássemos com nossos pais para que eu pudesse acalmá-lo na ideia, para que eu pudesse aplicar os princípios de meus pais em nosso próprio casamento, e eu simplesmente não consigo falar com ele. Meu noivo já passou por um relacionamento conturbado no passado e foi traído antes, além disso os pais dele se divorciaram porque a mãe dele traiu o pai dele, e ele não tem um bom relacionamento com ela, ele mal aguentava a ideia de tê-la vindo ao nosso casamento. Ele foi para um hotel esta noite e disse que voltaria para casa amanhã. Ele não está realmente atendendo o telefone ou respondendo mensagens de texto. E isso está me preocupando. Ele disse que precisa reavaliar nosso noivado, que não acha que pode se casar comigo sabendo que aprova o estilo de casamento de meus pais. Que eu queria manipulá-lo e introduzir esse estilo de vida em nosso relacionamento. A verdade é que tenho vergonha dos meus pais e do relacionamento deles, e não tinha ideia de que eles se comportariam assim enquanto meu noivo estivesse por perto, muito menos dormindo na casa deles. Ele simplesmente não acredita em mim porque não falei sobre isso desde que o conheci. Não é algo que eu acho fácil de falar, e quanto menos eu pensar nisso, melhor. Como posso falar com ele? Não tenho interesse no estilo de relacionamento dos meus pais, sou totalmente dedicada ao meu noivo e nunca me interessei por outra pessoa desde que o conheci. Não quero perdê-lo por causa dessa coisa estúpida e sinto vergonha por ele ter descoberto sobre meus pais dessa maneira. Eu teria preferido que ele nunca soubesse. Por favor, se alguém tiver alguma ideia, estou interessada em alguma sugestão. Obrigada. Comentários relevantes da OP. Respondendo a algumas dúvidas iniciais, ele já conheceu e encontrou os meus pais algumas vezes. Estamos aqui para conhecer parte da minha grande família, tias, tios, primos, coisas assim. Vivemos em um estado diferente. Ele conheceu alguns deles, mas não todos, e queríamos que eles tivessem uma ideia de quem é meu noivo, para não vê-lo pela primeira vez no casamento. Eu teria esperado pelo menos que meus pais fossem capazes de se controlar, pelo menos durante os poucos dias que deveríamos estar aqui, mas acho que isso era desejar demais. Eu não necessariamente escondi isso dele, mas isso nunca me ocorreu. E me sinto tão desconfortável em falar sobre isso que nunca foi algo que pensei em mencionar. Ele não fala muito sobre a mãe dele, aprendi o suficiente sobre ela e também sobre como o fim do casamento dos pais dele fez muito mal principalmente para a irmã dele. Honestamente, pensei que seria algo bom eu dormir no meu antigo quarto e estar lá uma última vez antes de me casar. Não houve intenções maliciosas aqui. Sendo honesta, já sabendo dos problemas da família dele, e de ele não gostava de tocar nesse assunto, acabei me sentindo à vontade para não falar da minha família também. Acabou sendo algo conveniente para mim. Só fiquei sabendo dos detalhes do divórcio de seus pais por meio de sua irmã, que já se sentia mais à vontade para falar sobre isso, ainda que ela tenha sofrido bastante no passado. Por conta disso tudo, nunca houve uma boa oportunidade para isso entrar em discussão, nunca houve um momento adequado para dizer a ele que os meus pais também não tinham uma relação normal e que os meus pais gostavam de brincar com outras pessoas, por assim dizer. Acho que antes de virmos visitar aqui eu devia ter falado algo, agora isso é claro, mas eu estava pensando que meus pais se comportariam melhor enquanto estivéssemos em sua casa, e que talvez isso nunca fosse se tornar algo relevante ou que interferisse conosco. Mas infelizmente acho que a minha mãe teve outras ideias.
Primeira atualização. Já conversei com ele e vou ficar no quarto de hotel com ele esta noite, pois já está pago e vai ser divertido. Amanhã mudaremos para a casa da minha avó, até o final da semana. Viemos aqui para conhecer a família extensa e é isso que faremos. Meus pais finalmente encontraram forças para se desculpar, mas isso não importa mais. Pelo que vale, não culpei meus pais pela situação quando nos encontramos mais cedo. Além do que meus pais fazem nas horas vagas, nunca escondi dele. Ele sabe que eu sei sobre a mãe dele, e eu disse a ele que se ele quiser falar sobre ela, estou aqui para ouvir e entendo porque ele evita falar sobre ela. Ele também se desculpou pela explosão e reação, mas foi honesto e me disse que não acha que será tão próximo dos meus pais, em geral. E estou bem com isso, já que não tenho um relacionamento tão próximo com eles de qualquer maneira. Eu disse a ele o quanto ele me magoou dizendo que precisava reavaliar nosso noivado, e ele reconhece que não estava pensando quando falou essas palavras, e também disse que se arrepende tanto delas que temia ter prejudicado nosso relacionamento. Ele não danificou, mas eu disse a ele que se pudesse prever o futuro, flores é o que eu veria. Então é isso, basicamente. Segunda atualização. Obrigada. Ainda estou lendo os comentários, porque esse tópico ficou muito maior do que eu esperava. Meus pais pediram desculpas, mas se justificaram dizendo que foi uma noite planejada. O que acho ridículo, já que nos convidaram para ficar com eles há mais de um mês. Até que ponto no futuro você planeja suas noites divertidas? Recuso-me a pensar que eles planejaram sua pequena indiscrição há mais de um mês. O ponto principal é que eles sabiam que estaríamos lá, nos convidaram e não se importaram, principalmente a minha mãe. A ideia de não convidá-los para o casamento começou a passar pela minha cabeça ontem, enquanto lia o tópico, mas não tenho certeza do que vou acabar fazendo. Eles são meus pais, são minha responsabilidade, meu noivo conseguiu vê-los como eles são e como são para si mesmos. Ele agora sabe porque eu realmente não falo sobre eles. Tirando nosso pequeno problema no relacionamento da outra noite, deveríamos ficar bem. Na verdade, encomendamos 2 livros da Amazon, por recomendação de outros editores, com todos os testes e lições de relacionamento. E talvez até façamos terapia em casal, isso ainda não está definido, veremos. De qualquer forma, obrigada pelas amáveis palavras. Comentários sobre o relato. Por que a mãe pensaria que seria uma boa ideia convidar um cara para sua casa quando ela sabe que sua filha e o noivo da filha estão hospedados com eles? Como se ela não pudesse adiar o encontro por uma semana. Ou simplesmente encontrar-se no local do encontro. É como aquela pessoa que bebe que afirma que seu consumo de bebidas não afeta em nada os outros ao seu redor. Os pais da OP são péssimos, não passam de um esboço de paz. Essa mãe principalmente não parece o tipo de pessoa que consegue colocar a filha à frente de seu próprio prazer. Não ficaria nem um pouco surpreso se ela fizesse isso deliberadamente. Existem pessoas com esse nível de ações. Eles deixaram claro repetidamente que o prazer deles é mais importante para eles do que apenas o respeito básico pela filha. Este é um padrão, e a OP definitivamente deveria expulsá-los totalmente do casamento. Se não o fizer, ainda corre o risco de ver cada um dos seus pais chegando lá com alguém diferente. Eu no lugar dela não pagaria para ver. Na minha humilde opinião, tenho mais a impressão de que esses pais da OP são o tipo de pessoa que se convenceu de que o fato de não ser monogâmico os torna modernos e esclarecidos, quando na verdade são apenas egoístas, burros e excitados. Acreditam que estão sendo evoluídos, mas na verdade só estão regredindo. Sempre que surge um post aqui sobre um relacionamento que acabou por causa de um segredo, eles sempre se defendem com isso nunca aconteceu. Claro que isso nunca apareceu. É algo sobre o qual ela não queria falar e não é como se seu noivo tivesse pensado em perguntar sobre quaisquer segredos desconfortáveis sobre seus pais. Esta é uma conversa direta para a qual ela deveria ter conversado com o noivo. Eu poderia entender ela deixar o assunto sem abordagem se ela planejasse manter a interação com os pais ao mínimo, mas uma vez que ela decidiu ficar na casa deles com o noivo, sabendo que seus pais têm um histórico de priorizar seu estilo de vida sobre todo o resto, incluindo a sua própria criança, então era hora de ter essa conversa. O fato dela não ter feito isso foi seriamente estúpido. Apesar de toda essa confusão estranha, fico satisfeito que a OP se acertou com seu noivo, que demonstrou ser um homem de princípios e que pretende ter um relacionamento normal com ela. Espero apenas que ela tenha aprendido a lição e não fique mais querendo deixar pequenas informações escondidas, pois elas podem sim fazer toda a diferença. Segundo relato. Sou babaca por querer cancelar meus direitos parentais depois de descobrir que meu filho não é meu? Olá a todos aqui do Reddit. Pretendo descrever a situação que vem assolando os meus pensamentos nos últimos dias. Espero que possam me ajudar com os seus conselhos. Vamos lá. Eu, homem de 26 anos, estou criando um menino de 4 anos, e até recentemente acreditava que ele era meu filho biológico. Eu e a mãe dele, mulher de 24 anos, namoramos por cerca de um ano e, pouco depois de terminarmos, ela me disse que estava grávida. Aceitei sem questionar, pois não vi muitos motivos para isso naquela época, e estou ao lado do menino desde então.
Nos últimos meses, comecei a perceber que ele realmente não se parece comigo. Amigos e familiares fizeram comentários casuais que alimentaram minhas suspeitas. Então, resolvi fazer um teste de DNA, sem avisar a mãe dele porque não queria causar nenhum drama se minhas dúvidas fossem infundadas. Depois de aguardar por um tempo, quando os resultados finalmente chegaram, eu tive o desprazer de olhar os papéis e ver aquilo que eu preferiria não acreditar. Os exames confirmaram meus medos. Eu efetivamente não sou seu pai biológico. Eu confrontei a mãe dele sobre isso. Ela desabou e admitiu que na época em que terminamos, ela teve um caso de uma noite com outro cara aleatório. Ela não tinha certeza de quem era o verdadeiro pai do menino, mas quando descobriu que estava grávida, achou que seria mais fácil me deixar acreditar que o menino era meu, pois sabia que eu era uma pessoa boa e provavelmente cuidaria bem do seu filho. Ela disse que sabia que foi um erro e que sentia muito, mas também que estava pensando na saúde daquela criança, e insistiu que ainda sou o pai dele porque fui eu quem o criou e deu todo o amor de pai que aquela criança conhecia. Eu estava devastado. Eu me senti traído e usado. Eu disse a ela que queria cancelar meus direitos parentais e tirar meu nome da certidão de nascimento, por sentir que o que aconteceu comigo não era algo justo. Ela me implorou para não fazer isso, dizendo que isso destruiria o menino, impactando de forma terrível na vida dele, mas agora sinto que estou vivendo uma mentira. É uma sensação realmente muito desagradável e desanimadora. Conversei com alguns advogados e eles disseram que talvez fosse possível renunciar aos meus direitos, mas é uma situação um tanto quanto complicada. Nesse ínterim, tenho me distanciado do garoto, o que tem sido incrivelmente difícil para mim, chegando a ser bem doloroso na verdade. Mesmo ele sendo ainda bem pequeno, ele já está confuso e fica perguntando por que não estou passando mais tanto tempo com ele. Meus amigos estão divididos sobre todo esse dilema que venho enfrentando. Alguns deles acham que tenho todo o direito de me afastar porque fui enganado e não devo continuar carregando esse fardo e sendo feito de bobo. Outros acham que estou sendo insensível por cogitar essa possibilidade de distanciamento definitivo do garoto, porque, biológico ou não, e tendo sido enganado pela mãe dele ou não, o menino me vê como seu pai. Deixando a situação ainda mais clara, eu e a mãe dele estávamos juntos até pouco antes de quando ela engravidou, seguindo o que ela disse. Ela só descobriu depois que terminamos, mas já tendo saído com outro cara. Nesse momento não estou nem bravo por ela talvez ter traído, a depender da data que ela esteve com outro cara, porque isso já foi há alguns anos atrás e não estávamos nem juntos mais de verdade. E tão pouco voltaremos. Mas o que me incomoda profundamente é o fato de que ela sabia que aquele poderia não ser meu filho. Na verdade, ela deu a entender que tinha até uma forte impressão de que ele não seria mesmo, e mesmo assim não disse nada, me deixando acreditar que o filho definitivamente era meu. De qualquer forma, pretendo procurar mais um advogado ainda, para poder ficar totalmente instruído e orientado sobre toda a minha situação e minhas possibilidades, e talvez também procure por uma terapeuta, como alguns amigos já me recomendaram, pois é bem capaz de que eu vá precisar desse tipo de suporte também. Então, após todo esse resumo, me pergunto se eu sou babaca por querer cancelar meus direitos parentais e tirar meu nome da certidão de nascimento desse menino que já chamava de filho, depois de descobrir que o menino na realidade não é meu filho biológico. A atualização. Queria dar uma atualização depois do meu último post onde descobri que o menino que venho criando não é meu filho biológico. Isso tem sido muito difícil e agradeço todos os conselhos e apoio de quem gastou seu tempo para tentar me ajudar aqui no Reddit. Percebi que minha primeira reação foi bastante cheia de raiva e amargura. Mas no fundo, eu não poderia ignorar o quanto amo o menino, que venho cuidando como meu próprio filho nos últimos 4 anos. Ele pode não ter meu DNA, mas nos últimos 4 anos ele tem sido meu filho em todos os aspectos importantes, e acho que deve ser nisso que devo me apegar. Decidi ligar para a mãe dele e ter uma conversa verdadeiramente franca. Comecei me desculpando pela forma como tenho agido desde os resultados do teste de DNA. Eu disse a ela que minha distância não era por causa do menino, mas pela minha própria luta para lidar com tudo que descobri repentinamente e que me chocou bastante. Eu disse que quero continuar na vida do menino. Mesmo que ele não seja meu filho biológico, ele ainda é meu filho. Vivemos muitas coisas juntos e já o amo muito. Não consigo imaginar a minha vida sem ele. A ideia de vê-lo crescer sem pai por causa de um erro cometido anos atrás, mesmo que não por mim, era muito dolorosa. Portanto, eu prometi a ela que não iria embora da vida de meu filho. Ela ficou aliviada e grata pela minha decisão. Estava claro que ela estava preocupada com a forma como minha ausência o estava impactando e afetando. Concordamos em trabalhar juntos para garantir que ele se sinta amado e apoiado. Conversamos sobre a questão da coparentalidade e como garantir que ele não sinta a tensão existente entre nós. Depois daquela ligação, que foi realmente desgastante, senti um peso enorme saindo de meus ombros. Ao decidir ficar na vida do meu filho, eu senti como se estivesse de volta ao lugar ao qual eu pertencia. E espero que as coisas possam evoluir bem a partir daqui. Tentarei não me abalar pelos acontecimentos passados, e focar no futuro e na criação do meu filho. A todos que comentaram minha postagem inicial, obrigado. Seu conselho me ajudou a ver as coisas de maneira diferente. Vocês me fizeram perceber que ser pai não envolve apenas biologia. É uma questão de amor, compromisso e cuidar do menino todos os dias. Suas palavras me lembraram do vínculo que tenho com ele e me ajudaram a ver que ir embora provavelmente machucaria a nós dois. Estou empenhado em estar ao lado dele e ser o melhor pai que eu posso ser e que ele merece ter. Às vezes a vida lança desafios inesperados em nosso caminho, mas o que importa é como reagimos a eles.
Obrigado por me ajudarem a ver que meu vínculo com o meu filho é o que realmente importa, e também por me guiarem de volta ao que é mais importante para mim, que é ser um pai. Comentários sobre o relato. Espere até que a sua ex conheça um cara disposto a se casar e adotar a criança. Ela definitivamente usará o DNA no tribunal para tentar privar você de seus direitos parentais. Você é pai até que algo melhor apareça, e você será eliminado quando esse dia chegar. Isso provavelmente vai acabar mal. Fico feliz que Op esteja feliz por estar na vida desse garotinho inocente, mas a mãe é uma cobra capaz de tudo. E se ela conhecer alguém no futuro que queira adotar seu filho? Ela vai deixar Op de lado, trazendo resultados de DNA para dizer que ele não é o pai, não duvido. Não sei que proteções legais o Op pode obter para si mesmo, mas espero que ele nunca tenha que travar essa luta. Pois senão, certamente terá um novo tormento em sua vida. Ao meu ver, ambas as escolhas seriam certas. Sim, é uma situação difícil. É claro que ele ama o garoto, mas isso é um grande compromisso em muitos aspectos. Não apenas financeiramente, mas emocionalmente também. O verdadeiro pai poderia sim se tornar um problema se esse cara descobrir isso, sem mencionar que seu número de possíveis namoros pro futuro fica menor. Nem todo mundo quer a bagagem de uma ex e um filho envolvidos, com o potencial de ela usar o DNA como arma contra ele no futuro. Espero que isso não acabe prejudicando ele e seu filho no longo prazo, porque ainda não confio nela. Também concordo com o comentário do outro rapaz, de que esse é um cenário em que ambas as escolhas acabam sendo certas para a criança também. Se ele ficar porque percebe que ainda ama o filho e o considera seu filho, ótimo. Se ele for embora porque não sente mais essa conexão, será muito difícil para a criança no futuro imediato, mas ficar seria algo pior, que geraria ressentimento e possíveis maus-tratos. Eu realmente espero o melhor para eles. Na minha visão, honestamente não culpo o Op pela reação inicial dele, e como alguém que foi adotado e ainda teve um pai lixo, minha opinião é que a família não é biológica, mas também se você não quer ser um bom pai, não coloque uma criança nisso. O Op olhou o quanto ele se importa com o menino que vem criando e sentiu que ele ainda é o seu filho. Bom para ele, pelo menos agora ele pode criar seu filho sem que o relacionamento seja construído sobre uma mentira. Coitado do Op. Quanto à sua ex, suas ações foram inescrupulosas. Trair e depois permitir que o homem que você traiu acredite que o filho é dele, mas nunca confirmando isso. E então esse pobre homem tem que decidir como lidar e o que fazer a seguir. Todo esse peso nas costas de quem agiu certo. Ele não recebe simpatia e se esse cara resolve agir de forma diferente, realmente poderia causar sérios danos emocionais ao filho deles. Isso poderia e deveria ter sido evitado e eu sinto muito por esse cara e pela criança, que tem essa mulher em suas vidas. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.